Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei. Como que vocês estão, meus amores? Estou com muita saudade de vocês, muita mesmo. E, enfim, a gente vai para a segunda aula da nossa matéria, da nossa disciplina, segunda aula online. A gente já viu algumas coisas em sala de aula. E hoje não tem hashtag do dia, mas eu espero que vocês estejam muito bem, estejam aproveitando a quarentena para ficar em casa, ler bastante, estudar, ver série também, fazer as coisas que vocês gostam de fazer. E lavem as mãos, utilizem álcool em gel. Eu tô batendo essa tecla porque é muito importante, tá? Então, sério, protejam a família de vocês, protejam vocês mesmos, protejam aqueles que vocês amam. Um beijo e vamos para a aula de hoje, tá? A aula de hoje é sobre indústria. E conforme todo esse processo, desde o começo do ano, a gente vem estudando os processos que aconteceram no nosso país, no Brasil. Né? Nós já estudamos a posição, as suas regiões, população do Brasil, e agora nós vamos para uma outra parte que não é menos importante que nenhuma dessas. Se chama indústria brasileira. Mas professor, por que é importante a gente estudar a indústria? Por que é necessário? Porque dizem que o Brasil, já ouvi falar que o Brasil exporta muita soja e que o Brasil tem vários processos muito rurais. Gente, a industrialização ela é uma parte fundamental da nossa economia, tá? A base agrária é muito importante? Demais. Mas a gente vai estudar como que esses processos ocorreram até os dias de hoje, tá? Então, meus amores, como eu ia dizendo, tudo começa na base agrária, tá? O Brasil foi um país colonizado, foi uma colônia de exploração, e logo, quando os portugueses entraram nas nossas terras, chegaram aqui, sem serem convidados, mas quando eles estiveram aqui, e começaram a colonizar, eles começaram com um processo de cultivo e de plantação. Primeiro, eles pegaram o pau-brasil, como eu falei para vocês em aula de formação do território brasileiro, vocês têm que se lembrar disso, e depois começaram num processo de cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar foi ali, entre o século XVI e o século XVII, um dos grandes pilares e bases para a nossa economia, tá bem? Mas professor, eu estou entendendo e tudo mais, mas eu quero entender mais, então vamos lá. Gente, aqui a base agrária, ela é forte no Brasil até os dias de hoje, tá? Quando vocês veem aquela propaganda, o agro é pop, agro é tudo, agro é aquilo, agro é isso significa que as bases agrárias, quando eu falo base agrária, é base rural, gente. É base de um processo que aconteceu no campo, de lavouras, de plantação, de cultivo, tá bom? Então, essa base agrária, ela perpassa até os dias de hoje, tá? E aí, depois da cana-de-açúcar, a gente tem o processo do café, o período do café. No começo do século XIX, começa o processo de plantação de café, tá? O café foi forte até os anos 30, de 1930. Começou no começo do século XIX e foi até 1930 esse processo do café. E por que ele é importante? Porque foi fundamental para o enriquecimento do país, tá? O Brasil foi um dos poucos países que exportava café, tá? Então, todas as superpotências, Europa, Estados Unidos, compravam da gente, tá? Então, a nossa economia era muito fundamentada, muito bem embasada no café. Por isso que aqui está escrito período do café, tá? Eu falei para vocês o processo de 1930 a 1900 do século XVIII até 1930, e a gente tem que lembrar também de um outro processo, até 1930, quando ocorreu a chegada de Vargas ao poder, a gente vai ter um processo de mudança. Por quê? Duas coisas aconteceram muito importantes para o mundo. O primeiro foi a Primeira Guerra Mundial. Ela mudou as estruturas e as rotas de comércio, as rotas de produção. Por quê? Porque onde se tinha maior número de indústrias localizadas e maior número de indústrias que produziam as coisas para o mundo, que exportavam? Na Europa, países como Inglaterra, França, Alemanha, Itália, todos esses países participaram da Primeira Guerra Mundial. Logo, os seus territórios estavam devastados. E com o território devastado, você tem crise na indústria, você tem crise na economia. E como eu falei, a guerra custa muito caro, tá?
Então, eles começam a perder muito dinheiro e, além disso, muitas indústrias são destruídas, porque em guerra você tem bomba, você tem tiro, você tem destruição. Então, muitas indústrias acabaram que foram destruídas. Logo, quem ia produzir as coisas para o mundo? Porque as demandas, as vontades, as querências de produto continuaram, permaneceram. Então, por exemplo, se a Inglaterra produzia muitas roupas, produtos têxteis, né, como roupa, lençóis e tudo mais, quando a Primeira Guerra Mundial acontece na Inglaterra e destrói as fábricas, por exemplo, você acha que as pessoas iam parar de ter a necessidade de comprar roupa, de comprar tecido? Não, exatamente, não iam. Por quê? Porque a gente está sempre querendo as coisas, tipo, não é porque a gente vai parar aqui, a gente não vai querer parar de consumir. Mas o que acontece? Por que é importante para o Brasil? Porque nesse período, que a gente pode chamar de Primeira Revolução Industrial Brasileira, o Brasil começou a se descobrir como um grande mercado interno. Além de ser um mercado interno, os cafeeiros e os banqueiros começaram a investir em indústrias aqui no Brasil. Então começou-se a produzir roupas, sapatos e tudo mais nessas indústrias para que o Brasil enriquecesse e conseguisse suprir as demandas que os países da Europa tinham deixado. Entenderam? Logo em seguida, em 1929 na verdade, quando acontece a queda da Bolsa de Nova York, da Bolsa de Valores, o crash de 29, você tem um mundo totalmente diferenciado, com as suas demandas e as suas vontades, a sua economia totalmente destruídas. E também o Brasil é afetado com isso. Por quê? Porque o Brasil, ele exportava café para países como Estados Unidos, para Itália, França, países da Europa. E quando tem uma crise mundial e você está sem dinheiro, você vai comprar coisas lá exteriores? Você vai importar algumas coisas? Não, porque sai muito caro. Logo, o Brasil começou a parar de exportar. Tanto que, nesse período, o presidente do Brasil era Getúlio Vargas. Ele teve um processo para diminuir a inflação e para não causar tanta crise, que ele queimou sacas e sacas e sacas, toneladas e toneladas de café. Sabia? Então ele queimou essas toneladas para que a nossa indústria não sofresse tanto, para que os preços não fossem tão baixos, entenderam? E para aumentar a economia. Nesse processo aqui, a gente vai ter os banqueiros e os fazendeiros mudando a sua rota, a sua ideia. Eles não param, né? Mas eles focam em outra coisa também, que é a produção de indústria. As indústrias, um processo industrial. Nesse processo também, não sei se vocês se lembram, que eu falei na aula de população, começa a chegada dos imigrantes europeus. Processo de enriquecimento da população. Dos imigrantes europeus, entenderam? Então, quando esses imigrantes chegam, eles chegam para trabalhar nas indústrias, que eles estavam acostumados a trabalhar lá na Europa. Beleza? Então, nesse processo aqui, a gente vai ter, além do processo das indústrias no Brasil, a gente vai ter também um mercado consumidor interno. Mercado consumidor, professor, pessoas que têm poder aquisitivo para comprar. Porque agora não existem mais escravos, teoricamente. Então, os escravos começam a poder comprar, as rotas o dinheiro começa a poder circular, o capitalismo começa a funcionar de fato, tá bem? E aí, a partir disso, a gente vai ter, com Getúlio Vargas, como eu falei, Getúlio Vargas, ele vai ser o presidente do Brasil de 1930 a 1945 e depois de 1950 a 1953. Mas, e por que isso é importante? Porque Getúlio Vargas, ele foi pioneiro no processo de industrialização no Brasil. Ele foi um dos principais. Sabiam disso? Por quê? Porque ele incentivou as indústrias de base do Brasil. Ou seja, produtos básicos, produtos essenciais para a economia, não eram mais importados, mas a gente começava a produzir. Indústrias de mineração de ferro, como a Vale do Rio Doce, indústrias de descoberta de petróleo, como a Petrobras. A Petrobras é muito antiga, gente. Então, todos esses processos aconteceram
nesse período da primeira e da segunda Revolução Industrial com Getúlio Vargas. Beleza, meus amores? Gente, também no Brasil, quando eu falei de população é um tema que linka muito com indústria. Por quê? Porque quando a gente fala de concentração industrial, tem tudo a ver com população. Onde tem mais indústria, significa que tem mais o quê? Mais emprego. Se tem mais emprego, você acha que as pessoas vão deixar de vir para um lugar que tem mais emprego? Não. Eles vão começar a vir. Então, em estados como São Paulo e Rio de Janeiro, São Paulo pioneiro na produção de café, é importante falar isso, nesses dois estados, o processo industrial ele acontece muito rápido. E o que acontece? A gente começa a ter uma mudança no Brasil. Porque vocês lembram que eu falei também em população que o índice de pessoas que viviam no campo era mais de 50% até a década de 30? Com o processo de concentração industrial e com o processo de industrialização, o que aconteceu? As pessoas começaram a sair do campo e vir para os centros urbanos, para os grandes centros urbanos. Tá? Por essa razão também, esse processo industrial ele vai fazer com que, porque as cidades elas não crescem primeiro e depois crescem as indústrias aqui no Brasil. As indústrias crescem primeiro e as cidades vão crescer ao seu entorno, entenderam? Logo, se um processo industrial dura 50 anos no Brasil, é um processo muito curto, dura muito rápido. Logo, as dificuldades dos grandes centros urbanos vão ser muito fortes. Por isso que a gente vai ter questões como trânsito, desigualdade social, poluição nos grandes centros urbanos como Rio de Janeiro e São Paulo. Tá bom? A gente vai ter esses grandes processos acontecendo por conta da velocidade da industrialização brasileira, tá? Nesse primeiro momento, concentrada. Além de... Mas professor, será que só Getúlio Vargas foi importante para a economia? Não. Gabriel, presta atenção. Vou contar uma coisa. Nesse processo de industrialização, mais uma coisa aconteceu. Juscelino Kubitschek. Sim, nome engraçado. Mais conhecido como JK para os íntimos, tá? Então, ele governou o país de 1950 a 1955. O slogan dele, e eu acho que eu já até falei isso na sala para vocês, o slogan dele era 50 anos em 5. Ou seja, tudo que o Brasil não evoluiu em 50 anos, ele ia fazer em 5 anos. O cara era bravo. O cara botou a moral na mesa e disse assim, eu vou concentrar essa parada, eu vou fazer tudo isso. E aí, ele começa um processo de abertura. O que seria isso, professor? As indústrias, que a maioria eram nacionais, há uma abertura econômica. Então, o que acontece? Indústrias internacionais começam a vir para o Brasil nesse momento. Tá? Então, grandes indústrias de vários tipos de produção começam a chegar no Brasil, indústrias de carro principalmente. Tá? A gente vai ter esse processo muito forte chegando no Brasil entre 1950 até 1970, 72, do período da ditadura militar. Tá? Não foi só JK que fez isso, houve um processo de continuidade. Tá bem? Então, o JK foi muito importante para isso também. Além disso, uma coisa muito importante, que não necessariamente tem a ver com indústria, mas há um deslocamento de população, porque ele faz a construção de Brasília. De Brasília ser construída, a capital do Brasil era aqui no Rio de Janeiro, tá? Então, depois da construção de Brasília, Brasília ficava no interior, então o processo de interiorização do país começa um processo de avançar para a parte mais oeste do Brasil. Você vai ter a capital sendo formada de 1955 a 1960. Gente, só um parênteses, eu errei, tá? JK foi presidente de 55 a 60, não de 50 a 55. Beleza. Então, nesse processo, a gente vai ter também muitas empresas vindo para cá, empresas de construção e tudo mais, vindo para cá para trabalhar na construção de Brasília. Beleza? Beleza. Além disso, como eu falei da ditadura militar, no período da ditadura militar, a gente também tem um processo de industrialização, só que não é da indústria nacional. Há também, continua havendo, um processo de chegada de novas indústrias, de indústrias internacionais.
Brasil era alinhado com os Estados Unidos nessa época, as indústrias começaram a chegar muito forte, indústrias internacionais, entenderam? Então, nesse processo, a gente vai ter várias indústrias. Além da Volks, indústrias de carro, né? A gente vai ter indústrias de alimento e tudo mais que vão chegar aqui no Brasil. Beleza? E o processo de desconcentração industrial, professor? Como que funciona? Em população, eu também falei que há um processo de migração de retorno, onde muitos nordestinos que vieram para o Sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, eles começam a voltar. E por quê? Porque as indústrias começam a parar de ficar nos grandes centros urbanos. As indústrias começam a ir para as pequenas cidades, para os estados mais afastados, porque lá a produção era mais barata, tudo era mais barato, produzir era mais barato, os impostos eram mais baratos, havia isenção de impostos, então tudo era mais barato nesses locais. Logo, além de um processo de querer urbanizar o país também. Então, logo, esse processo de desconcentração industrial, que acontece entre 80 e 90, assim, ele vai ser fundamental para isso. Porque as indústrias não param de funcionar, elas só se afastam. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, as indústrias ficavam na capital e tudo mais, na cidade do Rio de Janeiro. Até aqui em São Gonçalo tinha indústria, tá? Aqui em São Gonçalo, eu estou em São Gonçalo. Mas aí, em Niterói, né? As indústrias, São Gonçalo era conhecida como a Manchester Fluminense. Por que Manchester? Porque Manchester era um estado, era uma cidade da Inglaterra que era muito rica e produzia muito, tinha muitas indústrias. Então, aqui também houve um processo de industrialização muito forte. Porém, quando há um processo de desconcentração industrial, o que rola? As indústrias começam a ir para lugares como Volta Redonda, Resende, principalmente indústrias de carro, tá? Começam a ir para esses lugares por todas essas questões que eu falei, de diminuição de impostos e tudo mais, e por ser mais barato, tá bem? Gente, agora, hoje nós estamos na terceira revolução industrial do Brasil, um processo de informatização praticamente, tá? Então, muitas coisas que os Estados Unidos e tudo mais viveu nos anos 50 e 60, até 70, o Brasil começa a viver a partir dos anos 2000. Tá? E o que seria essa terceira revolução industrial? Essa terceira revolução industrial, ela seria como um processo de informatização. Então, começa a se produzir aparelhos eletrônicos e, além disso, as indústrias, elas se robotizam, tá? Como assim se robotizam, professor? Então, não sei se vocês já assistiram a Fantástica Fábrica de Chocolate de 2005 com Johnny Depp. Esse filme retrata muito bem isso. O pai do protagonista, ele trabalhava fechando tampinha de pasta de dente. E aí um dia chega, não só ele, mas vários operários. E aí um belo dia chega uma máquina e a máquina começa a fazer o trabalho de 5, 6 por uma só e sai muito mais barato. Esse processo é chamado de robotização, quando as máquinas tomam o lugar dos seres humanos na produção. Beleza? E o que isso gera? Isso gera desemprego, um desemprego maior que o desemprego estrutural. Isso gera fome, isso gera desigualdade social, tá? Então, nessa terceira revolução industrial aqui, o Brasil começa a entrar nesse processo de robotização das indústrias, tá bom? E com isso, a gente vai chegar até hoje, onde o que chega até hoje, né? Hoje nós não temos uma indústria muito forte no Brasil de base, tá? Então muitas coisas que a gente consome são de fora. Por exemplo, a maioria dos celulares não são daqui do Brasil. Tenho certeza, se não a maioria, todos os celulares que vocês estão utilizando ou são da Samsung, ou são da Apple, ou são da China, que é da Xiaomi. O Brasil não tem uma produção de celulares, de produtos tecnológicos. Apesar de se utilizar deles na sua produção, ele não produziu ainda. E algumas indústrias brasileiras começaram a falir pela entrada de diversas indústrias internacionais. Ou seja, quando você, por exemplo, você vem, o Brasil, ele tinha uma indústria de carro que era chamada Gerdau.
era do Brasil de carro, né? Então Gerdau, faziam vários carros e tudo mais, e aí começa a chegar várias indústrias de carro internacionais. Essas indústrias são mais preparadas, têm uma base maior, os seus produtos são até melhores que o do Brasil e eles têm muitas isenções, porque nesse momento os governantes, principalmente na década de 60 ali, 70, com os militares, com os ditadores, nesse período, o Brasil não estava pensando em produzir, em ficar rico a partir das suas indústrias, mas a partir das indústrias alheias, entenderam? Gente, essa foi basicamente a aula de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, entendido. Qualquer dúvida podem me perguntar, tá bem? Não esqueçam de escrever presente aqui, tá bem? Um beijo no coração de vocês e até mais.